Boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar passando uma mensagem que a referência bíblica é 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16, sobre a viúva obediente. Eu vou estar contando em forma de historinha para que as crianças também possam entender. Houve uma época em que Israel enfrentou uma grande seca. Durante alguns anos, não choveu naquele lugar, o que fez secar os rios, trazendo destruição para as plantações, morte dos animais e necessidade para o povo. O profeta Elias, obedecendo à voz de Deus, foi morar próximo a um riacho. Ele bebia da água do rio e se alimentava da comida que os corvos levavam pela manhã e à tarde, pois Deus ordenou que assim eles fizessem. Estão vendo o cuidado de Deus com seu servo? Ele usou animais para ajudar a se alimentar. O tempo passou e as águas daquele riacho secaram também. Então Deus deu outra ordem para Elias. Ele devia ir para a cidade de Sarapta, pois lá Deus enviaria uma viúva para alimentá-lo. Elias obedeceu a Deus mais uma vez e foi. Chegando próximo ao portão da cidade, o profeta encontrou uma viúva que estava catando lenha. Elias olhou para ela e disse: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. A viúva, muito bondosa, e mesmo sem saber quem era aquele homem, não pensou duas vezes e foi pegar água. Porém, quando estava indo, ele a chamou novamente e acrescentou, dizendo: E traga um pão também, por favor. Porém, a viúva respondeu, dizendo: Acredite em mim, não tenho mais nada. Só tenho um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Estou aqui catando lenha para cozinhar alguma coisa para mim e meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Viram só, crianças, que situação aquela mulher estava vivendo? Uma situação de miséria, né? Não tinha o que comer. Não tinha nada em casa para comer, mas Deus conhecia as necessidades dela e estava disposto a abençoá-la, assim como conhece todas as nossas necessidades e deseja nos abençoar. Ao ouvir as palavras daquela viúva, Elias respondeu: Não se preocupe, vai e prepara comida, mas primeiro faça um bolo pequeno com a farinha que você tem, traga-o para mim. Depois prepara o resto para você e seu filho, pois não acabará a farinha da sua panela, nem faltará azeite na sua botija, até o dia em que o Deus de Israel disser: Vai chover neste lugar. Que desafio, né, para aquela viúva, não é mesmo? Mas ela acreditou no profeta Elias. Se fossem vocês, o que teria feito? Sabe o que a viúva fez? Obedeceu. Diz a Bíblia que ela foi e fez conforme o profeta Elias havia dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como Deus havia prometido através de Elias, a farinha e o azeite não acabaram. E Deus mostrou para aquela mulher que falava através do profeta Elias. Muitas vezes, criança, Deus usa
pessoas para estar falando com a gente também. Do mesmo jeito que Deus usou o profeta Elias para estar falando com aquela viúva. Ela obedeceu, ela foi obediente e foi abençoada. O mesmo acontece com a gente. Quando obedecemos a direção de Deus, através da sua palavra e de seus servos, recebemos a resposta para nossas orações e somos abençoados por Deus. A viúva não teve medo de obedecer. Pelo contrário, ela teve fé e Deus a honrou. Nós também não devemos ter medo de obedecer à voz de Deus, nem de fazer a vontade dele, pois somos abençoados quando obedecemos. Quando a gente obedece, então, a palavra do Senhor, né? O que está escrito na Bíblia, que Deus nos orienta, seremos grandemente abençoados, como aconteceu com a viúva da história de hoje. E todos nós devemos ser obedientes como aquela viúva. Vou estar deixando o versículo hoje para meditação, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. É essa a palavra que Deus colocou hoje no meu coração para estar passando para cada um, para meditação de todos. Obrigada, tenha uma boa noite.